Olá, eu sou o Fernando Ferreira, estrategista-chefe aqui na XP Investimentos e chefe da área de análise, e vamos trazer nesse curso várias informações essenciais para que você entenda o que aconteceu com o Brasil e por que fomos de um cenário tão positivo alguns meses atrás para uma grave crise como estamos enfrentando hoje. Então acho que é importante entender nessa primeira aula que vamos fazer qual era o panorama do Brasil até então. O Brasil veio de alguns anos muito duros e muito difíceis, com recessões gravíssimas no ano de 2015 e 2016, que foram anos que, quando olhamos para fora do Brasil, o mundo vinha crescendo a taxas bem atrativas e interessantes, e o mundo já vem num ciclo de crescimento de praticamente 10 anos. Então, o Brasil estava, na verdade, atrasado em relação ao resto do mundo. Por isso que, como o Brasil está atrasado em relação ao resto do mundo e o ciclo econômico em outras partes do mundo já deve começar a dar sinais de desaceleração em 2020, o Brasil tem tudo para deslanchar. Por quê? Porque o Brasil, como nós viemos falando, ainda tinha uma agenda de reformas para ser aprovadas, ainda tem juros mais altos do que o resto do mundo, ou seja, poderia cortar juros para estimular a economia, e além disso, o Brasil tende a se beneficiar de um fluxo migratório muito forte de investimentos em renda fixa para investimentos na economia real, que são investimentos para empreendedores, investimentos na Bolsa de Valores, investimentos em novas ofertas na Bolsa de Valores, e tudo isso vinha numa crescente muito forte no ano de 2020. Víamos que, após a aprovação da reforma da Previdência no ano passado, os congressistas vinham comentando bastante sobre as novas reformas que estavam por vir, que é o caso da reforma tributária, reforma administrativa, só para citar algumas, além de outras. E do lado dos juros, também esperávamos que os juros continuassem a cair. Nossa cabeça até então o Brasil está atrasado em relação ao resto do mundo, o Brasil ainda tem um potencial bastante elevado de melhora, porque, diferente do resto do mundo, o Brasil ainda pode estimular a economia via corte de juros, também via reformas, enquanto que no resto do mundo víamos um cenário já de exaustão do ciclo econômico. O que isso significa? Que o resto do mundo, quando a gente olha para os países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, já tinham cortado juros para próximo de zero, então não tinham muito mais como estimular a economia via corte de juros, e como eu disse, já tinham vindo de um ciclo econômico de cerca de 10 anos. No Brasil, o nosso ciclo econômico é muito novo, Depois de 2016, do segundo ano de recessão forte no Brasil, vimos uma recuperação bastante leve e gradual, porém o Brasil ainda não conseguiu sair da armadilha de crescer apenas 1% ao ano. O Brasil vem crescendo cerca de 1% ao ano nos últimos anos. Esse ano começamos com uma expectativa de que o Brasil iria crescer acima de 2%, só que com o passar dessa crise nas últimas semanas, temos visto que várias coisas estão mudando e mudando muito rápido. E por que isso? Vamos falar aqui primeiro dos impactos na parte de oferta. Então, como essa crise se originou na China e o coronavírus teve uma proporção muito grande na China, principalmente durante os meses de janeiro e fevereiro, vimos um impacto grande de fechamento de fábricas e de quarentenas na China durante o primeiro trimestre. Isso fez com que vários produtos essenciais que são produzidos na China acabassem atrasando a sua produção, atrasando embarques, e isso vai ter impacto nas cadeias de produção global, porque grande parte das cadeias de produção global passam pela China. Alguma parte dos produtos sendo produzidos na China e exportados para outros países que podem tanto ser consumidos localmente ou são usados em peças e revendidos para outros países. Então, vimos que tinha um risco ali no começo de janeiro e fevereiro dessas cadeias de produção serem impactadas por conta dessa menor oferta de produtos. Por outro lado, do lado da demanda, isso que estamos vendo agora, que não só a China entrou em quarentena ali durante janeiro e fevereiro, mas agora estamos vendo quarentena praticamente no mundo todo, Estamos vendo quarentenas na Europa, estamos vendo quarentenas nos Estados Unidos, e a quarentena está chegando no Brasil também, Estamos aqui fazendo o vídeo para vocês em home office, que o mais importante nessa hora é garantir a saúde de todo mundo e da sua família. Portanto, é importante seguir as regras
e as orientações dos médicos e também do Ministério da Saúde. Portanto, essas restrições de movimentação de pessoas, fechamento de shoppings, fechamento de lojas, cancelamento de voos, cancelamento de eventos, todos esses cancelamentos vão ter um impacto muito forte de restrição de demanda. O que isso significa? Isso significa que a gente vai ter um choque tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda também ao mesmo tempo. Então, para botar em linhas gerais, para entender muito fácil aqui, o mundo parou, né? E o mundo vai ficar parado até aquela curva de crescimento exponencial que estamos vendo do coronavírus desacelerar. E isso pode levar 15 dias, pode levar um mês ou pode levar um pouco mais, 2 meses, né? Ninguém sabe ainda qual é o tempo certo e necessário para que essa curva pare de crescer exponencialmente, né? Aquele crescimento que dobra a cada 3, 4 dias o número de casos. A China conseguiu fazer isso muito bem. Outros países da Ásia também conseguiram controlar muito bem os aumentos de casos de coronavírus. E eu cito aqui Hong Kong, Singapura, Japão, que tiveram curvas bem mais lentas de crescimento porque fizeram um excelente trabalho de quarentenas. Porém, esse trabalho de quarentenas, sem dúvida que tem um impacto econômico bastante forte, e já vários economistas começam a prever que na China, durante o primeiro trimestre, o PIB chinês deve cair algo entre 8%, 9%, alguns falando até acima de 10% de queda no PIB da chinês, que seria algo inédito na história. Então, o mundo agora se preocupa com esse mesmo tipo de impacto, de choque, acontecendo em várias outras economias do mundo, como na Europa, como nos Estados Unidos e possivelmente até no Brasil. Na próxima aula vamos falar mais sobre isso, mas falar um pouquinho mais também sobre os mercados. Até lá!